sejam bem-vindos ao novo episódio do Érica Rosa Podcast. Aqui falamos sobre empreendedorismo, negócios, histórias que conectam e inspiram. Hoje vamos falar sobre comunicação, vendas, audiovisual. Estamos com uma convidada muito especial, muito elegante. Quero agradecer o convite. A Célia Queiroz. Posso falar, Celinha? Isso, pode. Seja muito bem-vinda, Celinha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos fazer uma breve apresentação sobre você? Vamos. Agradeço muito o convite, Érica. E obrigada aí pela elegância. Falamos do lencinho. Gosto de sou mulher de lenços. Obrigada. A Celinha, conhecida por todas, muito querida na área de comunicação, na área de vendas, formação como publicitária, como eu, executiva de negócios audiovisuais, com mais de 30 anos, 3 décadas. Sim, aí, Celinha. Mais de 3 décadas nessa estrada, nessa trajetória de vendas. Que bacana, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, compartilhar um pouquinho aí com as pessoas que estão recomeçando, que é algo que a gente vai falar aqui um pouquinho do seu recomeço. Exatamente. Você tem comentado um pouquinho sobre isso, sobre o recomeço 50 mais. Exatamente. Eu entendi que é importante a gente falar sobre esse assunto, o recomeço do 50 mais, e exatamente no momento que eu estou vivenciando. A gente vive num mercado, um mercado corporativo é muito cruel, onde normalmente expurga 45 anos mais, né? Sim. Inclusive até o Boticário está fazendo uma linda ação aí, um movimento grande sobre isso, muito né? Bacana, e é necessário dar voz para isso, porque é um absurdo um profissional que seja homem ou mulher, especialmente as mulheres, elas são muito mais, elas sofrem muito mais com isso. Além do etarismo, tem a questão por ser mulher. Exatamente. Então é complicado, é o empreendedorismo, isso. A questão de ser feminina. Exatamente. E de ser 50 mais. Fala mais um pouquinho pra gente sobre essa questão do seu recomeço. Então, esse meu recomeço, eu fiquei, na realidade, de contar um pouquinho aí o meu passado, eu fiquei quase 4 anos numa produtora na ilha, né? Coloquei essa produtora no mercado e vivi todas as fases dela, do início, é como um filho. Você vê nascer, vê crescer, adolescente, vibra, adulto, sofre junto e comemora junto. Se apega, você deposita total amor, e é o que aconteceu comigo, Ilha. E nesse movimento de uns 3 anos para cá, eu estava realmente entendendo que eu precisava ter um novo caminho. A empresa cresceu muito e eu entendi que eu precisava seguir novos rumos, novas áreas. E nisso estou. E justamente nessa fase dos 50 mais. Falar que eu sofri algum tipo de preconceito? Não, mas direto não. Mas o velado, sim, a gente acaba sofrendo. E a gente percebe, não é declarado. Exato. A gente percebe. Não é declarado, mas é velado. Sim. Então, eu entendi que eu precisava falar um pouco sobre isso, principalmente o meu recomeço. Eu sou uma mulher que recomeço aos 50 mais. E os desafios de recomeçar aos 50 mais. Fácil, obviamente que não é. O mercado mudou, o modelo de negócio, especialmente na minha área, que é comercial, mudou completamente. O audiovisual, ele está passando por uma transformação muito grande. A concorrência chegou absurdamente, especialmente depois da pandemia. Às vezes, muito cliente ele não tem muito olhar do que é a qualidade, do que ele quer ou não, então isso também fica um pouco difícil. O digital, as redes sociais, essa questão afetou um pouco ou não? Não, eu acho que o digital ele tá aí sempre. Foi o que às vezes ainda existe a cabeça de às vezes alguns profissionais ou clientes, eles acham que vai para o digital não precisa ter qualidade, ao contrário, né? Imagina, às vezes tem um roteiro, não, mas só vai para o digital. Mas independente, o custo, o orçamento é o mesmo, se vai para o digital, para a TV, né, para onde ele for veicular, o trabalho existe. Então, independente da mídia. E não é porque, ao contrário, estando no digital precisa estar muito bem produzido e alinhado, porque a gente, como internauta, você pode olhar o filme frame a frame. Sim. Então, é muito mais delicado. E aí, esse recomeço dos 50 mais, esse desafio é exatamente isso. O desafio fácil, obviamente que não é. Mas o que a gente traz? Eu trago, falo por mim, experiência, a minha bagagem do passado, as minhas conexões que eu criei, que são genuínas, que são verdadeiras. E outra coisa,
A maturidade e a experiência hoje é muito Faz toda a diferente do que a diferença, gente né? que tinha lá no passado. Então, acho que de toda uma bagagem muito grande, um aprendizado, a resiliência, que hoje dá força para continuar trabalhando, progredindo, e esses 50 mais meus serão 60 mais, 70, porque eu sou uma pessoa ativa. Eu gosto de trabalhar, aliás, é a minha essência, é trabalho. O que te move? A minha essência é trabalho, de verdade, Érica. É É isso que move. imprescindível, impressionante isso dizer, mas eu sempre gostei demais de trabalhar. Eu tenho uma conexão com o trabalho que é intensa. Ah, fala, nossa, não, mas não, isso não, nunca me prejudicou assim. Trabalhando, não. Às vezes alguma coisa, porque isso me dá satisfação. Alguma coisa dentro do meio do caminho no trabalho é obviamente que sempre te deixa, às vezes te deixa aborrecido, alguma coisa, porque a Faz gente é parte. humano, né? Então, essa questão das relações humanas, a questão de estar sempre na linha de frente, em contato com o cliente. Você sempre foi apaixonada por Sim. pessoas, por esses relacionamentos? Exatamente. Eu, desde pequena, eu sempre gostei disso. Eu sou filha de comerciante e eu era muito Ah, então já pequena. vem lá de trás. Eu era muito pequena, eu ficava atrás do balcão com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe era uma comerciante assim, muito competente, tinha muito dom para o comércio, para lidar com venda, sabe? E aquilo eu adorava, eu ficava sempre atrás do balcão com eles, ajudando. Ah, embrulha aqui, eu corria lá e embrulhava. Então aquilo eu sempre gostei. Te inspirou. Foi muito, era muito bom para mim, eu estava olhando aquele movimento. Tinha dia, finais de semana, que era um movimento muito grande. E eu sempre estava ali junto, apoiando, trabalhando. Tinha momento que atrapalhava, meu pai, não é lugar de criança, vai para lá, mas aquilo eu sempre Mas gostei observando tudo que estava acontecendo, muito. participando. Exatamente. E sabe, eu sempre tive um lado, acho que até que peguei realmente do meu pai. Minha mãe já era um pouco diferente. Meu pai era assim, muito. Tinha um lado muito humano, no sentido muito latente. Não digo que eu sou essa pessoa humana, mas o meu pai, ele tinha um olhar, por exemplo, chegava uma pessoa, não tinha condição para levar a mercadoria, ele dava. E aquilo aquecia meu coração. Minha mãe, não, não pode, não pode. Meu pai, Negócios são não. negócios. Exatamente, negócio mesmo. E meu pai, não. Ele falava, olha, embrulha e dá para ele. Tá certo. Então, aquilo eu gostava E voltava demais. em dobro. E aquilo eu gostava demais. Eu via meu pai fazendo aquilo, eu falava assim, filha, embrulha e leva para ele. É isso que eu quero fazer também. Então eu gostava muito daquilo, de estar naquele comércio, vendo meu pai com aquela energia que ele tinha, e ao mesmo tempo o olhar dele tentando ajudar pessoas que passavam ali, não tendo dinheiro para comprar. Então eu gostava muito. E eu sempre quis, falava, putz, eu preciso fazer isso. Quando eu cheguei em Ribeirão, que eu cheguei muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu trouxe um filho na bagagem, porque eu tive E como foi eu isso? tive um começo de vida assim, eu fui sempre muito intensa. Eu tive um filho com 18 anos. Então É. ele tinha quanto Ele quando tinha você 3 anos quando eu 3 vim para cá. aninhos? Ele tinha 3 anos. E minha mãe, querendo não, você vai, mas você deixa ele. E eu falei, não tem sentido ele ficar. Porque o filho era Como que a gente meu. deixa um pedaço da Então, gente, quem é mãe vai nos entender. olha, exato. A minha mãe falava, você vai, mas você deixa Depois você volta para ele. buscá-lo. Você deixa, porque você volta. Eu falava, não, de jeito nenhum. E aí eu encarei isso com muito desejo, porque não era justo eu deixá-lo. Era longe, a cidade da minha família é longe, são 400 quilômetros daqui. Nunca me esqueço o dia que cheguei Sozinha aqui com uma criança em Ribeirão sozinha, Preto. sozinha. Eu cheguei aqui, arrumei um local para morar, uma casa, mobilei essa casa, e isso foi uns 20 dias, aí fui buscar ele. Sei que foi um chororô danado, ele louco para vir comigo também, pequenininho, a gente era muito apegado, né? Ele a mim, eu a ele. E aí foi muito intenso, muito gostoso, mas muito sofrido, Eu obviamente, imagino. porque num lugar estranho, cidade grande, eu sou de uma cidade pequenininha, morava de frente à minha casa lá, cidade onde todo mundo se conhece, uma praça, Diferente, meu filho. rede de apoio, família por perto. Exato, Eu também sou exato. sozinha aqui com uma É, menininha de 5 anos, então eu olha só. entendo um pouquinho aí do que Pois é. é, E aí essas dificuldades te fortaleceram? Como foi a questão exatamente. da comunicação, a publicidade, propaganda nessa sua trajetória, Aham. nessa sua jornada? Isso. Aí eu comecei a estudar, deixava meu filho o dia inteiro numa escolinha mesmo, e aí eu ia estudava, fazia faculdade de manhã, e aí eu ficava sempre o dia inteiro sozinho. Desculpa, na escolinha. E eu ficar, porque não dava para eu ficar meio período, porque nesse meio período eu queria trabalhar. E eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda.
no Sim, estágio. mas sempre pensou em comunicação? Sempre Sempre pensei, foi sempre porque eu essa gostava área? daquele movimento. Eu gostava e cheguei, publicidade é meu mundo. Então eu sempre gostei disso. É engraçado, né? Mas lá no passado eu gostava de jornalismo. Jornalismo? Mas Gostava de sempre jornalismo. comunicação, Sempre então. comunicação. Tem muita ramificação, né? Tanto é que o Sim, primeiro ano na publicidade é é comunicação. junto, É né? junto, é. E aí eu cheguei aqui, comecei a estudar, Vitor ficava na escolinha o dia inteiro, eu passava, buscava à tarde. Então nossa vida foi intensa. E os desafios foram intensos também, porque um lugar diferente, onde não conhecia ninguém, onde eu precisava 100% de pessoas para me ajudar. E eu não tinha isso. Eu tinha tia das A escolas e rede de tal. apoio é tão importante. Exatamente. E o que fazia sempre? Às vezes, quando estava doentinho, correr para o hospital. Então, esses desafios foram muito intensos, muito grandes. Momentos, por exemplo, às vezes. Aí eu comecei a trabalhar. E eu me encantei muito. Comecei numa agência de propaganda, até um amigo meu, que arrumou, uma profissional, que falou: Putz, Célia, está precisando de um estágio lá na CBP há muitos anos. É uma agência no Jardim Paulista. Uma agência que foi bastante conhecida em Ribeirão. Aí puxa, o estágio é seu e tudo mais. Comecei a trabalhar no assistente de mídia e, de repente, já fui canalizada para um atendimento, mas também não fiquei muito tempo. Dali eu já migrei para a área comercial, literalmente. Foi desde o início Literalmente. Foi. comercial. E aí eu entrei já na área comercial, passei pelo o Estadão, ele era dono do Primeira Mão, foi uma fase muito boa, onde foi uma fase intensa, uma fase que eu comecei a entender realmente meta, cobrança, é literalmente isso, entendeu? Então tinha Questão de profissionalismo, total. crescimento. E aí eu dependia de mim, era comigo e mais o diretor, gestor, que ficava em Campinas, e a pressão era muito grande. E o comercial, muitas metas. Muitas metas sempre foram, incrível. A área comercial é assim, para mim isso é desafiador e sempre foi. Então, se bater meta, você vai ficando na berlinda, Sim. vai, 3 A meses. pressão é E eu grande. não podia ficar na berlinda, E tem os porque, momentos de alta, baixa de sem dúvida, mercado. e era jambrar, era malhar, sabe, o tempo inteiro para você cumprir o resultado. E aí E você não conhecia o mercado aqui. não Como conhecia, lidar com isso? não conhecia o Porque, mercado. né? Não, é exatamente, interessante, né? E aquela época, por exemplo, ia prospectar clientes, quando eu falo de primeira mão, no passado, ele era 100% Ribeirão Preto. E aí eu vou pegar a Avenida da Saudade. A gente pegava isso, cada Por um, região. Avenida da Saudade, bater na Avenida da Saudade para você vender um jornal. E esse foi De o meu porta em começo. porta. Porta em porta comercial, sou do primeira mão, um jornal assim assado, o jornal já era muito conhecido. E onde tudo começou a ficar gostoso, porque o jornal era conhecido, a gente começou a vender. E era muito legal. A empresa também dava muito suporte para a gente. Obviamente a pressão, e a cobrança que Sim. é Mas tinha natural, ali por trás toda mas tinha uma toda uma retaguarda guarda. muito, muito legal. E isso foi acontecendo na minha vida. De repente, eu já comecei a trabalhar, não conhecia, como você disse, realmente não conhecia absolutamente nada, mas ia com a cara e a coragem. É porque tem muita indicação. Quando você conhece, é Isso, diferente, né? exatamente, completamente. Depois eu fiquei no jornal um determinado tempo, estava chegando a Rádio Transamérica em Ribeirão, um colega meu, que eu já estava conhecendo o mercado, você está precisando de pessoas na Rádio Transamérica, você não quer ir trabalhar na Rádio Transamérica? Ele falou, vai lá, é muito legal. Aí migrei, fui, Aí gostei da pegou o Kátia gosto Dotto, ela pelos curtiu, veículos. exatamente. Então, teve sintonia, assim, estou precisando contratar, contato, a gente já era denominado como contato. Essa vaga, se você quiser, é a sua e tal. Então, tá bom, vamos. E aí a minha vida foi ficando mais difícil, porque nisso, meu filho, ele entrou na primeira série. E aquela época, meu filho vai fazer 40 anos agora. Aquela época não tinha muita escola, Período período integral. integral, que já era a partir da primeira série, não tinha. E aí isso para mim foi muito desafiador. Como Aí veio trabalhar com é, o filho. trabalhando o dia inteiro, com o filho, meio período estudando, e onde eu ia colocar essa criança meio período. Não dava para ele ficar numa escolinha de hospedagem, que ele já estava mocinho. Aí era Deus que ajudava, porque orientava, filho, fica em casa, meio período, ficava ali quietinho, e eu ia Mas trabalhar, desafiador. total, ia trabalhar, voltava, a sorte que eu tive também, um E filho outra época bonzinho, também, né? completamente, porque 10 anos ele pegava ônibus, Érica.
Hoje não seria Jamais, possível não, hoje é deixar em proibido, casa o inclusive. conselho tutelar e aparecer lá na casa da Exato. Celinha. Pois é, exatamente. Ele com 10 anos, ele tinha que pegar ônibus. Eu orientava ele certinho, ele pegava o ônibus, parava em casa, bonitinho, abria. Aí ele voltava na terça e quinta-feira para eu fazer inglês na cidade. Quando eu tinha tempo, eu ia, corria, buscava, levava em casa quando não. Então, a minha vida... E o fato de ser na área comercial externo, então eu tinha essa flexibilidade de, às vezes, não dá para eu pegar, filho, você vai de ônibus. Não dá para te buscar, então espera que a mamãe aqui passa, fica aqui. Não, e eu sempre falava, não olha para ninguém, não dá atenção. Então, mas tudo Era passou, instruído, né? Era né? Mas também não tinha um instruído. celular para se Não comunicar. tinha, não tinha um celular para se comunicar. A gente trabalhava com bip, inclusive nós profissionais, né? Ai, que Então legal. era outros tempos, outras épocas. Mas foi muito bom, sabe, Érica? Eu olho para trás, isso me dá uma motivação, aquece meu coração de entender que tudo é possível, basta a gente querer, não é verdade? Sim, E eu é vim amor e coragem. Exatamente. E eu vim para Ribeirão disposta a isso. E a minha mãe, volta e meia, quando as coisas estavam. Pensou em desistir? Pensou em voltar alguma Às vez? vezes sim, mas eu falava, vou esperar mais um pouco. Vou esperar minha mãe. Às vezes, quando estava muito difícil, eu chegava a chorar, por exemplo, já aconteceu, a escolinha estava fechando, era 7 da noite, eu não conseguia ainda buscá-lo. Falava, só um minutinho. Desespero, não tem ninguém, né, para falar, Não pega para tinha mim hoje, que eu vou ninguém. atrasar no trabalho. Não Exatamente, tem não isso. tinha. Aí para ligar para minha mãe, o consolo sempre era a mãe, né? Mãe, olha, aí minha mãe volta, minha filha, volta para casa, você não precisa passar por tudo isso, vem aqui, volta que nós estamos aqui para te ajudar. Mas nesse período, meu pai ficava, volta e meia ficava comigo, minha mãe também, ela não tinha muita paciência de ficar trancada, teoricamente, porque cidade grande, que ela falava, tinha que ficar tudo trancado. É, Lá, minha cidade mãe também não gosta pequena, daqui, não. Da cidade pequena é, não fica por aqui, não. cidade pequena, tudo, as É portas são tipo muito abertas, diferente. vizinhos entram, né? Então é completamente diferente. E a minha mãe ficava, às vezes, 3, 4 dias e ia embora. Às vezes meu pai ficava 10 dias aqui comigo, me favorecia. Mas normalmente era sozinha e E Deus e Deus. ele. E foi tudo de bom. E valeu a pena? Valeu muito a pena, muito, porque eu olho para trás, Érica, e é o que eu tô te dizendo, que A gente vê querer é pelo brilho nos poder. seus olhos. A vontade de vencer, de progredir, de prosperar é muito maior, é intensa isso. E eu tenho isso, graças a Deus, dentro da minha alma. E eu tenho vontade. Quando eu abracei aí a produtora, a Ilha, coloquei ela no mercado em 2001, com a gana, com desejo, vontade de fazer isso acontecer, sabe? Que era tamanho. E hoje eu fico muito feliz. Eu olho para o passado, falo, poxa, olha onde essa produtora chegou. Ali tem um pouquinho do que eu plantei também, entendeu? Sim, Perseverança, garra, determinação. Não vamos desistir, vamos lutar, porque você colocar um serviço no mercado é muito difícil. com Aquela certeza. época era muito Nossa, difícil, mais hoje é muito ainda, mais, né? né? Então era muito difícil, foi muito desafiador em todos os momentos, mas isso é maravilhoso. E a comunicação de veículo para produtora e agora para o empreendedorismo. Pois O que é. te moveu essa nova fase da sua vida com essa mudança? Entendi, olha só. Eu fiquei por 24 anos trabalhando nessa empresa, bonita por sinal, maravilhosa. Mas chega um momento que eu acho que a gente precisa dar oportunidade para outras pessoas, né? Então, o meu compromisso eu cumpri ali. Eu acredito que fiz o meu melhor. Fiz realmente o meu melhor. Me dediquei ao máximo em todos os aspectos para esse negócio fluir, para esse negócio prosperar. E às vezes tem momentos que às vezes tem coisas que não valem mais a pena pra gente. Então a gente fala, putz, Missão cumprida, meu tempo foi exato, concluído, agora eu vou exatamente. alçar novos voos. Novos voos. E aí, o que eu tinha em mente? Na realidade, é ser representante. E eu tinha muito canalizado a minha mente em ajudar um amigo que trabalhou na produtora também, que é dono de uma produtora pequena aqui. Falei, eu vou alçar voo ali junto com Uma o parceria. Xuxa e tal. Mas depois que eu saí, eu entendi que eu poderia também representar uma outra produtora. E não foi nada premeditado essa outra produtora que eu hoje represento, uma produtora de grande perfil, padrão nacional, altamente eficiente, competente. Uma produtora que tem mais de 220 prêmios hoje. Ganhou agora Maravilhoso. no Fast Video a produtora do ano. Esse Sim. ano, esse ano ela ganhou três prêmios no Colunista, ganhou.
vários prêmios no Fest Video, que é um festival aí maravilhoso, reconhecido no interior do Brasil, na realidade no Brasil, Sim, né? no Brasil todo. No Brasil todo. E fora, ela ganhou um prêmio em Portugal, que é o prêmio mais consagrado depois de Cannes, que é o Lisbon Arts. Então, a produtora é muito relevante. E depois que eu estava canalizada a minha vida a trabalhar no AXP, me veio o convite de outras produtoras. Graças a Deus, a gente entende, eu me entendi o meu trabalho depois disso, entendendo que as pessoas me convidando para outros negócios. Aí tive proposta de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Sanfona, de Uberlândia, e eu falei com todas elas. Quando eu comecei a ter esses convites, eu fui me entendendo, fui conhecendo, fui gostando e abri. Falei, gente, na sanfona eu vou me ancorar. Por que não representar o Xuxa, a XP, que é uma produtora com uma entrega pequena, honesta, e uma produtora grande? Porque aqui eu tenho cliente para esse tipo de produção. Por que não? E hoje eu tô. Esse é meu recomeço. Esse é o meu novo desafio, onde eu estou canalizada 100% da minha energia hoje. Especialmente mais na sanfona, porque a sanfona ela tem esse olhar maior, mas ao mesmo tempo ela tem um número de cliente que teoricamente é menor, por conta dessa qualidade, isso tudo É tem custo de Brasil, agregação. você continua em Ribeirão Preto, mas atendendo aí Exatamente. o Brasil todo. Atendendo o Brasil todo, viajo muito, então estou sempre na estrada. Esse é meu trabalho, literalmente, porque eu acredito numa venda uma venda humanizada. Na realidade, para mim, primeiro a venda é a Quem consequência. não, o famoso ditado lá, quem não anda não vende picolé. É Tem que verdade. tá na estrada, tem que É, estar frente a frente com o exatamente. cliente. Essa é a minha premissa de trabalho, sabe, Érica? Eu gosto muito de conexão com gente, com ser humano, com pessoa. Eu gosto de conhecer história. E a história, eu quero saber da sua, quero te contar a minha e quero vender o meu negócio. E eu acho que isso É a começa. valorização, a conexão, é, muito eu, eu importante. não sou uma profissional que eu só quero vender um negócio para você e virar as costas. Infelizmente, isso caiu em desuso. É Eu algo, acho. um É uma pena. diferencial hoje, É, algo que deveria ser uma premissa. pois é. E outra coisa, a gente, como um profissional comercial de venda, a gente tem tanta possibilidade em todos os aspectos da nossa venda, humana, inclusive, de apoio, de conexão, de interação, de respeito, no sentido, às vezes, o profissional está precisando de algo e eu estou ali no Entender a momento e eu necessidade, posso estar ali com contribuir. isso. Você quer ver a coisa mais interessante, às vezes, de um nada, de uma conversa que você tem com um profissional que você nunca viu, está conhecendo ali naquele momento, e aí ele fala assim, puxa, olha, às vezes acontece isso, começa a contar, às vezes, uma questão da vida dele, pessoal, olha, tem o meu cachorro, por exemplo, aleatório que teve uma doença, eu também tenho cachorro. Por que não? É a Tem um. empatia, é a conexão. A pessoa compra Exato, você primeiro ali, depois o seu serviço, o seu produto. exatamente. Não é isso. Não, o meu trabalho, a minha premissa de trabalho e de venda é conexão com gente. Depois é a venda do que eu realmente estou proposta, disposta e acredito. Acredito hoje demais na Sanfona, uma produtora belíssima. Acredito demais na XP, uma produtora belíssima de pessoas profissionais do audiovisual muito diferenciados, assim como também tinha na ilha. Então, eu agradeço a Deus, inclusive, de ter tido a oportunidade dessas pessoas no meu caminho, porque isso para mim é valioso. Tudo tem um porquê. Exatamente, é valioso. Então, hoje eu estou canalizada 100% da minha energia com Com essas pessoas que têm o mesmo representações. propósito, os mesmos ideais Exatamente, profissionais e exatamente, pessoais. exatamente. É isso. Porque se não for dessa forma, não faz sentido. Não faz sentido. A gente passa a maior parte do tempo da vida, eu penso, até trabalhando. Sim. E se a gente não fazer, principalmente o que a gente gosta, no que a gente Com acredita, amor, com amor, respeito. com respeito, onde vai parar? Então, a minha premissa de trabalho e de vida é muito particular, sabe? Em algo que realmente eu acredito no que é uma venda verdadeira, uma venda humanizada. Primeiro é o cliente para depois eu vender. Primeiro eu quero te conhecer para depois eu vender. Que vai melhor te ajudar a Pois sua é, o empresa. que faz sentido para você, o que faz sentido, entendeu? Então, isso tudo para mim aquece minha alma, aquece meu coração. E eu nasci para isso. A minha vocação é essa. E sou muito contente, muito feliz.
quero continuar trabalhando por muito tempo. Essa é a minha Pode premissa vir de vida. o mais agora, 50 mais, 60 mais, tudo Exato, mais aí. Vem, pode exatamente. vir, né? Pode vir tudo. O que a gente precisa sempre? Se atualizar. Eu sou a pessoa que eu estou constantemente me atualizando. Que seja fazendo curso gratuito, online, seja curso pago. O que me interessa, eu vou em busca, quero aprender. Para poder oferecer o que há de melhor. Exatamente. Hoje estou enfocada em conhecer muito mais inteligência artificial, o propósito dela, como Pode me agrega, acrescentar como na minha agrega no área. audiovisual e agrega demais. É um negócio Nossa, louco, vem muito por maravilhoso. aí. Exatamente. Então eu sou muito. Esse é meu caminho, essa é a minha Muita convicção. vontade. Esse é meu desejo, sempre muita vontade e fazer florescer. E agora, especialmente, a gente mostrar que os 50 mais não existe isso para o Não. mercado. O mercado precisa parar de ter esses olhos que os 50 mais já passou. Ao contrário, precisa fazer uma balança. Os jovens são muito importantes, mas a maturidade também é Sim. muito grande, O não peso é é? E outro. sim, aqui a gente tem Ninguém tá competindo experiência. com ninguém. Ao contrário, os jovens são maravilhosos e talentosíssimos. É outra inteligência, outra geração, né? Sim. Mas aqui tem o Outra peso da. mentalidade, vai trazer É, algo novo, uma energia nova aí isso. para o mercado, mas quem está aí há muitos anos tem muito a oferecer de maturidade, de Exatamente. De bagagem. bagagem, de experiência, de vivência, de resiliência. Então, isso tudo põe na balança e vira um equilíbrio perfeito, né? Perfeito. E falando em É. conexões humanas, a confraria dos Olha publicitários. só, Vamos compartilhar aqui. Era vamos. do Meri, foi meu professor também, o querido Meri, e agora com a Celinha. A confraria é algo também muito particular na minha vida, especialmente por conta do Meri, que para mim foi. O Meri foi uma pessoa, um ser humano que me ajudou muito nesse passado. Quando eu Foi um comecei. mentor. E quando eu comecei, não desista, filha, não desista, não desista. Vai à frente. Ele sabia da minha vida, desde lá do comecinho da faculdade, ele sabia da minha vida. E o Meri e eu, a gente almoçava uma vez por mês. Então é eu e ele, e depois chegou o Flávio. O Flávio, esqueci o sobrenome do Flávio. Flávio, esqueci agora. Flávio, hoje fotógrafo. E era eu, Meri e Flávio. Um belo dia, a gente estava nós três almoçando para falar amenidade, papo profissional e tudo mais, coisas do mercado, a gente trocava muito figurinha. O Meri era gerente de marketing da Da gráfica. gráfica São Francisco, isso. E também lecionava. E aí o Meri falou, por que a gente não abre isso para o mercado? Eu falei, será? Falei, vamos, a gente vai chamando as pessoas para unir a nós. Vamos colocar, me empolgamos, vamos colocar um nome? Eu falei, vamos, confraria publicitária. Não, dá agora. Legal. Muito. E aí Meri falou, vou fazer uma logo. Fez logo. E aí falou, você... Foi virando um evento. Foi, cada um tem uma função. Célia, você vai ser responsável de você ver a data e convidar as pessoas. E eu vou reforçar esse convite. O restante você deixa por minha conta, tá bom. E o Flávio tinha uma outra função ali dentro dessa confraria. E foi. Aí, como naquela época, comecei a pegar e-mail. O WhatsApp, isso tem muitos anos, tem 20 anos já. 20 anos de confraria. Tem 20 anos a confraria, olha só. E aí eu pegava e-mail de todo mundo e comecei a falar para as pessoas, bater nas agências, gente, nós fazemos isso, vamos. E o negócio o pessoal começou a gostar. Foi, floresceu. Nós não esperávamos por aquilo. Eu com o Meri, a gente comentava, falando, nossa, olha que delícia. Que delícia. Aí Meri levava brinde da gráfica para sortear. A gente fazia no começo, Virou uma festa. Virou uma festa. Nós fazíamos amigo secreto, cada um levava um brinde. E o amigo secreto ali mesmo tirava um papelzinho, isso final de ano. Era delicioso. Muito bom. Muito. É eterno. O Meri deixou várias marcas. É verdade. Merizinho partiu, aí eu falei, Meri, vamos parar com a confraria. Ele falou, de jeito nenhum, continua. E aí ele adoeceu, eu falei, Merizinho, eu vou parar, amigo, porque a confraria não tem sentido sem você. Ele falou, Célia, pelo amor de Deus, todo mundo é mortal. Eu não, continua. Falei, então tá bom. E ele foi até numas depois, que ele ainda começou a ficar debilitadinho, ele ainda foi.
Depois falou, agora eu não tenho mais condição, você segue aí, tá tudo certo, quero ver esse negócio pra frente, confio em você. Bonitinho. Bonitinho demais. E aí fiquei responsável por isso. E na realidade é um movimento publicitário onde todo mundo opina, porque ali não tem voz de Célia, tem voz de todos. Quando tem, eu falo, vamos fazer, o pessoal começa a pedir, quando vai ser a próxima confraria? Ou happy hour, almoço da confraria, porque a gente só fazia almoço. E aí é E é um muito. encontro importante, né? Com a correria do dia a Exato! dia, a gente se reunir, tão importante nos Exatamente. dias de hoje. E aí a gente é tudo unânime. Qual que é a data melhor para todos? Ah, eu prefiro na quinta. Normalmente não vai. Aí vai pelo maior. A maioria das pessoas, É, da disponibilidade, é as a agendas. quinta melhor para gente. Então, quinta é melhor para todos, para 70%, vamos na quinta. Hum. Melhor almoço do que happy hour? Então, melhor almoço. Melhor happy hour, o último que foi em dezembro, foi o melhor happy hour. Então, vamos happy hour. Então, nós fazemos isso, todo mundo participa e é gostoso a interação. Ali a gente bate papo, a gente se interage, mata a saudade, que às vezes chega gente que a gente faz tempo que não vê, Sim. faz negócio, que já aconteceu. Surge muito Surge. parcerias, indicações de clientes, Exato, exatamente. Me lembro a última não, uma das últimas, o muitos pessoal negócios. o pessoal não conseguia, não conhecia, o pessoal ali, não me lembro quem, não conhecia os meninos da Avocado. Conheceram Olha só que Avocado, eu sei legal. que teve ali uma interação de Avocado com eles, entendeu? Então, esse é o propósito, sabe? Muito legal, muito mesmo. Muito E eu bom, fico contente Celine. também de contribuir com isso e fazer essa união do mercado, porque é importantíssimo. Nós somos uma classe que precisa estar cada vez mais unida, Sim. fazer esses movimentos, né? Não se reconhecerem como concorrentes, mas como Não, ali amigos, colegas de trabalho, de profissão, exatamente. parceiros. Exatamente. Porque a concorrência, ela é saudável. Quando ela tem ética e respeito, é saudável, é importantíssimo ter. Com E a troca de certeza. informação, ela é necessária. Às vezes, olha, eu não sei de alguma coisa, eu peço ajuda a você, Sim, mesmo que você seja minha concorrente. Não é verdade? E qual é o mal de você me ajudar e eu te ajudar? Zero. Ao contrário, vamos juntos, vamos fazer isso fazer acontecer acontecer. para o mercado, É, pro cliente, para todos os isso, bom para clientes. você, bom para mim, que eu posso contribuir com você. Você pode levar a informação adiante para Sim, sua equipe, para o seu cliente. Então, a vida funciona desse jeito, né? Precisa, eu acho que. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, já é um senhor. Ele fala assim: a vida quanto mais divide, é somada. recebe de volta, Ele fala isso. acrescenta. A vida, quanto mais dividida, ela é somar, mais somada é. Então é isso aí. É uma pronúncia de pessoas com uma sabedoria grande já de uma certa idade e tão verdadeira, na verdade. E a vida precisa ser dessa forma, pessoal e profissional. Celine, para quem está recomeçando agora, independente dos 30 mais, 40 mais, 50 mais, dá um conselho para quem está em busca de um recomeço. O meu conselho é perseverança, perseverança, determinação, determinação. Porque sem isso não acontece. E sempre se atualizar. Não adianta, a gente precisa sempre se atualizar. E também, se a gente não tiver um olhar perseverante, se quiser desistir já no primeiro caminho, não adianta. São os caminhos que são os mais proveitosos e gostosos, né? São os desafios que são mais gostosos. E sem tiver a perseverança e a dedicação, no meu entendimento, dentro da minha experiência de vida, não se consegue muita coisa. Então, penso, vamos com perseverança, com dedicação e sempre se atualizando, se aprimorando para que tudo aconteça da forma que a gente quer. Porque sempre tem um planejamento, né? Quem quer fazer alguma coisa, quem tem um foco tem um planejamento. Sim. Planejamento tem que ter a dedicação, tem que ter a perseverança, né? Eu penso isso. E esse brilho nos olhos, nunca ter desistido, que te moveu, que te fortaleceu, como que foi? Passar por toda essa jornada, esse crescimento. Eu particularmente gosto muito da vida, então isso me atrai. Eu gosto da vida, eu tenho prazer de viver. Então esse brilho nos olhos vem disso. Que aí também eu olho para trás e eu entendo desde a minha trajetória e olhando para trás naquela minha trajetória que foi um pouco difícil, mas tem gente que tem uma dificuldade muito maior. Então, não penso desse jeito. Eu penso que a vida está aí, a vida precisa de ser vivida. Todo dia a gente tem os nossos desafios. Todo dia a gente tem os nossos desafios, a gente acorda, nem todo dia está da forma que a gente quer,
mas faz parte do jogo, faz parte da vida. E o que Ah, nos compete e cabe é a gente entender e levar adiante e com mais um dia, com mais brilho no olho, mais vontade de fazer acontecer, humildade, com respeito com o próximo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. ai, que gostoso. Vamos encerrar com um ping-pong aqui, Vamos, leve, bem rapidinho? vamos sim. Então vamos lá. É um livro, Um livro, deixa eu pensar aqui. Longe é um lugar que não existe. uma música, Uma música, eu gosto muito de Milton Nascimento, eu gosto muito da MPB, muito. E uma música que eu gosto de Milton Nascimento, mas agora me lembrei de uma outra que eu gosto, do Belchior, que é Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. Nem me lembro mais o nome dessa música, mas é uma música que aquece lindo. meu coração. Ah, Adoro. e um lugar. Um lugar, eu gosto muito de Trancoso. Eu gosto daquele meandro ali da Bahia. Gosto muito. Aliás, é um momento, um tempo sabático, de repente eu fico uns 6 meses com os meus cachorros lá, não sei quando. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. O meu pai. Não está mais aqui, mas ele continua me inspirando. Ele que trouxe para Ele para que. comunicação, para as vendas. Exatamente. Eu sei onde ele está sempre vibrando. E, filha, esse é o caminho. Vai por esse olhar, aqui esse é o momento que é melhor para você. Pudesse escolher uma pessoa para um café, para um jantar. Meus pais não estão mais aqui, mas eles. Isso eu tenho saudade. Ah, É. Que seja um café e um papo verdadeiro, um jantar verdadeiro, um almoço verdadeiro, um encontro verdadeiro de almas. Celinha, muito obrigada Muito, por compartilhar. Espero que sua história mova pessoas aí, recomeços, inspire. Parabéns pela sua linda trajetória. muito obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz demais. E espero aí vê-la mais vezes. E Com que eu puder certeza. contribuir, estou junto. E a gente está sempre aprendendo, né? Então eu fico feliz aí da nossa troca e que a gente possa nos ver mais vezes. Certeza. Muito Obrigada a obrigada. você. Um beijo. E você que está nos assistindo, continue compartilhando, curtindo, deixe comentários nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, estamos no YouTube, no Spotify, como Érica Rosa Podcast, e tem o site também, Érica Rosa Podcast, e até o próximo. Obrigada. Obrigada a você.